E aí pessoal, tudo bem? Vamos mostrar um carro hoje que eu considero um pouco injustiçado pelo mercado. Você já deve ter ouvido falar daqueles carros que têm um bom projeto, que tinham tudo para dar certo, mas que por algum motivo ou por alguns motivos nunca tiveram aquele sucesso esperado, tanto pelos jornalistas, pela imprensa automotiva, quanto pela montadora, pelo fabricante. E esse carro aqui é um exemplo disso. É o Peugeot 2008. Essa aqui é a versão THP, grife THP, a mais completa da linha. E eu vou falar um pouco desse carro e explicar para vocês por que eu gostei tanto desse carro e por que eu considero que é um carro injustiçado pelo mercado e os motivos disso. Então, se você gostar do assunto, se você gostar do carro, se você gostar do vídeo, deixa o like e siga o canal para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Vamos lá, falar do Peugeot 2008 grife THP. Bom, como eu falei, essa é a versão topo de linha do 2008. O 2008 nasceu para ser o SUV do Peugeot 208, da versão anterior do 208, não dessa que acabou de ser lançada. E como o 208 é um carro compacto, o 2008 nasceu como um SUV compacto. E no Brasil ele foi lançado com um motor 1.6 de 16 válvulas e 118 cavalos. Ele nasceu para ser o SUV do 208, da geração anterior do 208, não da atual, e chegou no Brasil equipado com o motor 1.6, 16 válvulas, de 118 cavalos, e o conhecido e bem visto no mercado 1.6 THP, 1.6 turbo, na época só movido a gasolina e 165 cavalos. Além de não ter a versão Flex logo no lançamento, a Peugeot só lançou o THP na versão manual, com câmbio manual de 6 marchas. E era um carro que custava na época seus 80 e poucos mil reais, e nessa faixa de preço os consumidores praticamente exigiam, como exigem até hoje, o câmbio automático. E aí começou, vamos dizer assim, o martírio do 2008 de não vingar no mercado. O 2008 normal, aspirado, vinha com câmbio automático de 4 marchas inicialmente, depois que ele recebeu o de 6, e o THP, o motor turbo, só vinha com câmbio manual, ou seja, um erro de marketing, um erro de posicionamento de mercado que custou, vamos dizer assim, a falta de sucesso desse modelo. Mas antes tarde do que nunca, a Peugeot aos poucos foi corrigindo o posicionamento do carro. Hoje ele tem o 1.6 aspirado com um câmbio de 6 marchas e a partir da linha 2019, do modelo 2019 linha 2020, finalmente o motor THP Flex com até 173 cavalos quando movido com etanol e acoplado ao câmbio de 6 marchas, automático, com opção de trocas manuais. E aí, será que agora esse carro ainda consegue recuperar o tempo perdido? Já que chegaram outros concorrentes como o T-Cross, como o Tracker, como o Creta. Hoje a Peugeot tem que correr atrás do prejuízo. Mas avaliando friamente esse carro, eu considero ele um bom carro ainda. Então você tem aqui na versão grife um conjunto óptico bastante completo, que aliás é o mesmo das outras versões, né? Tem a parte de LED aqui em cima, luz presencial de LED, o farol alto é aqui, luz de posição, farol normal e embaixo o farol de neblina. Com esse facelift que o 2008 recebeu no Brasil ano passado, ele ficou diferente do europeu, dessa geração do modelo europeu. E eu acredito, e na minha opinião, ficou até mais bonito, com essa grade toda preta, semelhante à dos modelos maiores, o 3008 e o 5008. O símbolo da Peugeot desceu daqui da lata para cá, para a grade. Um novo layout do para-choque embaixo. Enfim, ficou bastante interessante essa nova dianteira do 2008. Em termos de acessórios, o grife vem bastante completo. Então ele tem, além desse conjunto óptico com o farol de neblina, ele tem rodas de liga, rodas de alumínio de 16 polegadas, tem os espelhos elétricos, tem repetidor no pisca, o rack no teto, essa barra no teto vem em preto fosco e ele tem o teto de vidro, né? Não é exatamente um teto solar porque ele não abre, é um vidro fixo, mas que confere bastante luminosidade no interior do carro. Isso é exclusivo da versão grife. Vamos ver por dentro aqui. E ele tem uma cortina que pode ser aberta. E você percebe aqui que quase o teto todo do carro fica aberto. Aí, claro, quando você tiver com muito sol, você fecha essa cortina para proteger
os passageiros. No entanto, nessa modificação, nessa atualização que a Peugeot fez em 2019, ela mexeu muito pouco na traseira do carro. Então, praticamente, as linhas se mantiveram as mesmas desde o lançamento. Ele tem os faróis aqui em posição alta, com 3 elementos de LED, como é característico da Peugeot, essas 3 barras, imitando a garra de um leão. A marca Peugeot aqui no centro, o 2008, e não tem nenhuma identificação de que se trata da versão THP, o que é uma pena, porque quem tem esse motor no carro, com certeza tem um certo orgulho de estar rodando com esse motor turbo, mas não tem nenhuma identificação externa que mostre que se trata da versão THP. Na linha 2020, ele recebeu inclusive uma outra atualização que se refere ao sistema de som e a central multimídia, que agora é da JBL. Então, a qualidade do som ambiente, do sistema de som do carro é sensacional, né? Qualidade JBL, o modelo Grife agora o modelo Grife THP, só está sendo oferecido nessa versão JBL. Se você observar o 2008 externamente, as linhas ainda são modernas, mas você observa que ele é um SUV bastante compacto. Talvez em tamanho é o menor deles, né? É similar ao tamanho externo do T-Cross da Volkswagen. A diferença é que, por ser um carro um pouco mais antigo, um projeto um pouco mais antigo, ele não consegue ter o mesmo aproveitamento de espaço interno que o T-Cross tem. Custo aí de 10 anos quase de diferença de projeto do 2008 em relação ao T-Cross. Mas ainda assim é um carro bastante eficiente naquilo que ele se propõe, e principalmente com as promoções de preço que a Peugeot tem feito, um carro que tem um custo-benefício muito interessante. Vamos mostrar. Bom, como todo SUV, ele tem essas tradicionais molduras pretas, né, em volta do carro, que confere um pouquinho de impressão de robustez ao modelo. Coisas características da linha Peugeot: esse capô alongado fazendo um bico ali na grade, o farol também alongado que entra pelo paralama. E se você observar, isso demonstra um pouco, talvez, o projeto não tão moderno quanto alguns dos seus concorrentes. Os vincos são mais curvos, né? Ele não tem vincos fortes na carroceria. Então você tem aqui uma área arredondada que começa e termina aqui no paralama dianteiro, entrando pela porta, e essa linha de cintura não muito vincada que vem aqui, na verdade uma linha dupla, né? Essa segunda começa aqui na porta traseira, termina aqui no farol, e essa outra começa na porta dianteira e também termina aqui no farol traseiro, fazendo essa ponta aqui. Então é um carro que não abusa muito dos vincos, como o Tracker e o T-Cross, por exemplo, que a gente mostrou agora há pouco tempo para vocês. Ele tem aqui um conjunto óptico bastante completo, que tem por final a luz de neblina ali embaixo. O porta-malas, vamos mostrar. O porta-malas não é dos maiores, ele comporta 350 litros e, apesar de bem aproveitável, não é muito grande. O step fica embaixo, pelo menos fica do lado de dentro do carro. Ele tem a ancoragem, que é tudo bem que hoje é obrigatório, mas ele já tinha isso antes, para cadeirinha de bebê no banco traseiro. O espaço interno, como eu disse, não é dos maiores, mas é suficiente para 4 adultos, desde que eles não sejam muito grandes. Né, você vê aqui o banco dianteiro, está ajustado para a posição que eu dirijo, e sobra ainda um espaço razoável ali para as pernas. Ele infelizmente não tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro, nem tomada USB, nem carregador de celular. Enfim, são coisas que também mostram um pouquinho o projeto não tão novo. O acabamento interno da versão Grife, ele é um misto de tecido nessa parte central e couro aqui em volta. Tem ancoragem Isofix para as cadeirinhas, 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos, uma altura para a cabeça boa, tá? Mesmo passageiros mais altos provavelmente não vão bater a cabeça no teto, mas a largura é um pouco limitada. Na dianteira, como o painel é bem recuado, e isso eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, o volante parece bem saltado assim do painel, e isso dá um efeito legal, além de ampliar o espaço para o motorista e o passageiro da frente. Os bancos dianteiros, o banco do motorista tem regulagem de altura e de inclinação, tem o airbag lateral e
o mesmo tipo de acabamento, tecido na parte central, onde você senta, onde o corpo fica em contato, e couro nas extremidades do banco, né, nas laterais. Esse é o Peugeot 2008 Grife THP, equipado com motor 1.6 turbo de 165 ou 173 cavalos, dependendo do combustível, um torque de 24,5 kg, disponível já a 1.600 RPM, o que torna esse carro um carro muito esperto para andar no trânsito e na estrada. Muito esperto, muito rápido e também econômico. Por ser uma versão top de linha, assim, algumas coisas que eu acho, na minha opinião, que a Peugeot poderia melhorar. Rodas de 17 polegadas, eu acho que cabe tranquilamente com um pneu 55, como por exemplo o Nivus usa, como a Volkswagen colocou no Nivus. Melhoraria o visual do carro e daria ainda mais estabilidade, apesar de que ele é um carro bastante estável. Na traseira, até para deixar essa geração do 2008 mais em linha com os outros modelos atuais, 3008 e 5008, essa parte poderia ser preta, né? Unindo as duas lanternas, como é inclusive no novo 208. Tem aquela faixa preta na traseira unindo as lanternas, as duas extremidades. E eu acho uma falha, uma coisa tão pequena, mas imperdoável, não ter nenhuma identificação do motor THP na parte externa do carro. Bom, agora vamos rodar um pouquinho, já que eu falei tanto do conjunto mecânico, mostrar para vocês como é o conforto, o desempenho, o espaço do 2008 Grife THP, tá? Vamos lá, espero que vocês tenham gostado até aqui. E se gostaram, não esqueçam, deixem o like, assinem, acompanhem o canal para receber as notificações dos vídeos novos. Vamos lá, dirigir agora o 200. Vamos lá, dirigir agora o 2008 Grife THP. Um outro detalhe que a Peugeot poderia rever no 2008 em outros modelos da linha é sobre a necessidade de usar a chave, abrir, fechar, dar a partida e abastecer o carro. Então nesse ponto a gente já viveu vários momentos, né? Antigamente os carros tinham uma chave para cada porta e uma chave para a portinha de gasolina. Depois passou a ser uma chave única para tudo. Depois veio o controle de abertura à distância, como é o que a Peugeot usa até hoje. Depois disso veio a chave presencial, onde você se aproxima do carro com a chave no bolso e abre, e tem um botão para dar a partida. E a Renault já foi um pouco além, que ela abre as portas só pela aproximação. Você se aproxima e o carro destrava, você se afasta, o carro trava sozinho, como eu mostrei um dia desses no vídeo do Duster. E a Peugeot parou nessa etapa aqui. Abre, fecha, para abastecer precisa da chave no bocal. Para dar a partida, precisa enfiar a chave lá no local e dar a partida manualmente. Vamos evoluir nesse ponto, né, dona Peugeot? Bom, vamos apresentar o 2008 por dentro agora. E eu vou dizer uma coisa para vocês, apesar de não ser um carro tão novo, e pode-se dizer também tão moderno, eu gosto muito das soluções que a Peugeot inventou, vamos dizer assim, para esse carro. A começar pelo que eles chamam de e-cockpit ou iCockpit, que é o volante pequeno e baixo e o painel de instrumentos lá no alto. Então você enxerga o quadro de instrumentos por cima do volante. Eu acho isso muito bacana. Com isso também o que acontece? A Peugeot colocou, apesar de ter feito um painel grande, ele tem as duas laterais curtas e faz um bico aqui no meio. Então você tem bem separado duas posições aqui, dois locais do motorista e do passageiro. E aqui no meio o painel vem para frente, onde ficam as saídas de ar-condicionado e a central multimídia. O quadro de instrumentos, que normalmente ficaria aqui, fica lá atrás e numa posição mais elevada. E isso dá uma visão, uma visibilidade bastante interessante para as informações do painel. Eu achei muito legal, eu gosto dessa solução, do que a Peugeot chama de e-cockpit, e gosto mais ainda desse volante baixo. Eu sempre dirijo, qualquer carro que eu vá dirigir, eu gosto do volante mais baixo. E esse aqui, que é pequenininho e com uma pega boa aqui,
uma posição de colocar a mão no volante bem ergonômica. De cara eu gosto muito da posição de dirigir desse carro. Eu acho que no mercado que tem tão poucas novidades de fato, né, de soluções novas, essa solução que a Peugeot criou já há alguns anos, eu acho que é uma das mais interessantes. A central multimídia, por sua vez, não é das mais modernas, mas ainda dá conta do recado. Eu imagino que mais um ano, já que a Peugeot anunciou que não vai trazer o novo 2008 para o Brasil tão cedo, que esse modelo aqui passe por algumas mudanças, algumas modernizações que devem incluir uma nova central multimídia. Porque essa aqui, apesar de ter algumas funções interessantes, ela já não é das mais rápidas nem das mais modernas. Então a gente tem aqui as saídas de ar-condicionado numa posição boa, a trava do volante, o pisca-alerta, o ar-condicionado digital de 2 zonas. Você seleciona a temperatura aqui dos 2 lados, funciona bem. O volante eu já falei, pequeno e baixo, né, com detalhe cromado aqui, já que essa é a versão grife. É a grife THP, é o top de linha da linha 2008. Então aqui você tem, você seleciona algumas funções da central multimídia e aqui o volume, ou para silenciar ou ativar o volume. Aqui do lado, num satélite, você tem, bem característico da linha Peugeot, os comandos do piloto automático, que mantém a velocidade estabilizada. E uma coisa legal desse piloto automático da Peugeot é que, se por exemplo você coloca a velocidade máxima como 120, ele não deixa você passar dessa velocidade. Diferente, por exemplo, do piloto automático de outras marcas, que você estabelece uma velocidade e quando você chega naquela velocidade ele só emite um alertazinho, mas fica a seu critério passar daquela velocidade se você quiser. Esse da Peugeot não. Se você está rodando numa via que o limite é 50 por hora, e aí você dá aquele descontozinho da tolerância do radar e da precisão do mostrador do carro, você coloca lá um limite de 55 e ele não vai passar daquela velocidade, tá? Você pode acelerar, a não ser que você desative aqui o comando do piloto automático. E essa solução eu acho bacana, porque ele te impede de burlar aquela regra que você colocou. Com essa versão grife, ele tem também o teto panorâmico de vidro, que pega praticamente todo o teto do carro, né? E é acionável aqui, ó, por esse botãozinho aqui no console. Abre e fecha a cortina. O vidro é fixo, tá? É um vidro temperado, bastante resistente, e você tem uma cortina que fecha para evitar o excesso de sol, né? De iluminação dentro do carro. Os compartimentos para porta-objeto, você tem 2 posições para copos ou garrafas ali na frente, um outro compartimento fundo aqui que até daria para um celular se coubesse, mas a alavanca de câmbio atrapalha. Um espaçozinho aqui embaixo da alavanca de câmbio e uma portinha aqui funda que dá para colocar algumas coisas também, carteira, celular, pequenos objetos. No painel da porta tem 2 vãos de tamanho razoável e o porta-luvas não é dos melhores, mas está longe de ser dos piores também em espaço para pequenos objetos aqui dentro do carro. O parasol não tem iluminação, né? Mesmo nessa versão mais completa aqui do motorista, nem o do passageiro. O comando das luzes, da luz interna do carro. O câmbio automático é de 6 marchas, com aquela tradicional grelha aqui da Peugeot, que tem o caminho da alavanca, sendo que esse câmbio tem a função, pode ter trocas manuais. Ele não tem opção de trocas manuais no volante, tá? Mas ele tem trocas manuais na alavanca. Você põe a alavanca para cá para o lado e muda as marchas para cima e para baixo com toque na alavanca. E tem a função Eco para economia, onde ele vai manter o motor sempre num giro mais baixo, sem esticar a marcha. E tem a função Sport, que aí ele se transforma num negócio muito bacana para quem gosta de andar rápido, porque esse motor THP 1.6 de 165 cavalos com gasolina ou 173 com etanol, meu amigo, é um motorzinho de respeito, viu? E se você botar na função Sport, tem que ter juízo para pilotar o carro, para pilotar realmente, porque ele fica muito rápido, muito bacana de dirigir. Os comandos dos espelhos e dos vidros estão centralizados aqui na porta do motorista, como deve ser em todo carro. A vidraçada é muito boa, né? Os vidros são grandes, tem essa janelinha aqui na frente que é fixa, né? Vamos rodar no carro. Entrada USB, só tem essa aqui na central multimídia,
e tem uma outra entrada para um carregador aqui embaixo no console, para aqueles carregadores que você espeta ali com aquele contato redondo. Nessa versão grife, a alavanca de câmbio é tipo um manche de avião, não tem grandes funcionalidades, é mais uma função de estilo realmente, e tem um controle de tração bastante interessante. Ele não é um carro 4x4, que fique bem claro, mas ele tem aqui o controle de estabilidade padrão para você rodar na rua, na estrada. Uma outra posição que é para terrenos, no caso aqui para a Europa seria com neve. Tem uma posição para areia, uma posição para lama, ou o controle de estabilidade desligado, que eu não recomendo para ninguém. Então é mais um recurso que de repente você está numa praia, e principalmente lá na região norte, onde é relativamente comum entrar com o carro na areia, você tem uma função aqui que ele vai distribuir melhor a tração, sempre dianteira, para rodar na areia, para rodar num terreno escorregadio tipo neve, para rodar na lama, claro que uma lama leve, não é um atoleiro. Isso pode ser bastante útil e ajudar você a sair de algum apuro, se você se aventurar em algum terreno fora de estrada leve. O painel é duro, mas é tudo muito bem encaixado, tudo muito bem acabado, com alguns detalhes cromados. O 2008 tem essa parte em cima de plástico preto, aqui uma moldura Black Piano em volta do quadro de instrumentos, e essa moldura em cinza fosco aqui na frente do painel. É um conjunto, como eu disse, embora não tão moderno visualmente, é muito agradável, muito bonito, e bastante ergonômico, já que fica tudo à mão. E volto a dizer, essa solução do painel agrupado lá na frente e numa posição alta é muito bacana. Depois que você se acostuma, é um negócio muito legal, que para você voltar para os painéis tradicionais, você vai sentir falta dessa solução de enxergar os instrumentos, o painel de instrumentos por cima. Mas vamos lá, vamos andar um pouquinho no 2008 THP. Você percebe que o carro tem muita força desde as rotações mais baixas, até porque ele tem não só muita potência, como muito torque, né, que dá muita agilidade para o carro no trânsito urbano. São 24,5 kg de torque, disponíveis a partir de 1.600, 2.000 RPM. Então o carro é muito esperto no trânsito, é muito ágil. E o casamento com esse câmbio de 6 marchas também ficou muito bom. A Peugeot demorou muito a lançar essa combinação mecânica no 2008. É uma pena, porque o carro acabou deixando de ser novidade, e ele tinha o motor 1.6 aspirado normal de 118 cavalos, inicialmente com câmbio de 4 marchas, depois com câmbio de 6 marchas, e tinha o motor THP turbo só com câmbio manual de 6 marchas. E quem compra um carro, um SUV compacto na faixa dos 100 mil reais, não vai querer câmbio manual, vai querer um câmbio automático. E essa solução só veio na linha 2019 do carro. Foi lançado no começo de 2019, na verdade já como modelo 2020. Uma pena que tenha demorado tanto, porque nesse meio tempo chegaram outros concorrentes mais modernos, mais espaçosos, e esse carrinho podia ter feito muito mais sucesso do que fez se tivesse essa opção do motor turbo com o câmbio automático desde o início. Mas enfim, antes tarde do que nunca, né? É um conjunto mecânico muito agradável de dirigir, muito rápido, muito esperto, muito agradável mesmo. A gente percebe outras soluções do carro, como por exemplo as rodas. Ele só tem opção de rodas até 16 polegadas e portanto com pneus um pouco mais altos, e com isso ele acaba sendo um carro bastante confortável. Ele não tem uma pegada tão esportiva assim na suspensão. Isso é bom por um lado, mas por outro, se você é daqueles que gosta de andar mais rápido, você vai sentir falta talvez de uma roda maior, com um pneu um pouco mais largo, não sei, de repente um pneu mais esportivo. Mas do jeito que ele está, é um conjunto muito agradável. A posição de dirigir com o banco regulável, o banco tem um apoio lateral e para as pernas, é bem agradável. O banco é um pouco pequeno talvez, tá? Para uma pessoa maior, mais gorda um pouco talvez, pode não ser tão confortável. Eu diria que para o meu tamanho aqui o banco está perto do limite
do conforto. Ele é bastante confortável, mas talvez para uma pessoa mais encorpada ele se torne um pouco pequeno. E a Peugeot adota nesse carro uma solução de acabamento bastante interessante. É uma mescla de couro com tecido. Na parte que fica em contato direto com o corpo, que é a faixa central aqui do encosto e do assento, é um tecido que absorve melhor o suor do corpo, vamos dizer assim. E as beiradas, as bordas, são em couro. E com outro detalhe, a versão Grife tem sempre 6 airbags, tá? Então ele tem os 2 airbags dianteiro, o airbag lateral nos bancos e o airbag de cortina aqui. Então, com relação à segurança, é um carro que, apesar, como eu disse, de não ser tão novo, um projeto tão moderno, ele está bem em linha com o que tem de melhor entre os concorrentes hoje. E com controle de estabilidade e tração também, ele está com um pacote bem atualizado no que se refere à segurança. Então, gente, eu vou resumir a avaliação do Peugeot 2008 e especialmente dessa versão topo de linha, que é a Grife THP, dizendo o seguinte: é um carro que merecia muito mais sucesso no mercado do que ele de fato teve. E por algumas mancadas, tanto da Peugeot fábrica quanto da rede de concessionários, ele foi um carro que ele é até hoje um carro que não vende muito, mas ele tem qualidades para ter um resultado comercial, vamos dizer assim, muito melhor do que ele tem hoje. Pena que foi tão negligenciado até certo ponto pela fábrica durante alguns anos. E mesmo hoje, depois de praticamente 6, 7 anos de mercado e com vários outros concorrentes mais modernos até do que ele no mercado, o 2008 ainda tem seu valor, tá? E especialmente agora, que é com algumas promoções de preço bastante interessantes que a fábrica autorizou a rede de concessionários a fazer, é um carro que ainda vale muito a pena. Se você gosta do carro, se você ouviu tudo que eu falei bem desse carro, vale a pena conhecer, porque ele é um carro que realmente o mercado não soube reconhecer suas qualidades. E claro que houve motivos para isso, mas é um carrinho que com certeza eu compraria sim, especialmente, como eu disse, nessa versão 2008 Grife THP automático, tá? Esse carro é fora de série. Tem um desempenho que bota qualquer concorrente no chinelo e por um preço, hoje, bastante competitivo. Tá, uma outra coisa que vale a pena destacar no 2008, nessa versão Grife, na parte dos equipamentos, dos equipamentos de série, dos acessórios de série, é que ele tem os sensores básicos, né, que a gente chama, o sensor de chuva, que aciona o limpador de para-brisa, o sensor crepuscular, que liga os faróis automaticamente, tem a regulagem de altura do cinto de segurança e o volante regulável em altura e profundidade. Enfim, ele tem todas essas comodidades básicas, vamos dizer assim, que se espera dos carros atuais, especialmente nessa faixa de preço. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como eu sempre finalizo os vídeos dizendo se eu compraria ou não o carro que eu estou mostrando, que eu estou testando, eu digo que esse aqui, o 2008 THP, Grife THP, eu compraria. Não com a proposta de SUV, mas sim com uma proposta de um ótimo carro para o uso diário, quase um hatch esportivo, vamos dizer assim, porque com esse motor THP ele é um carrinho fantástico. Pena que a Peugeot deu tão pouca atenção para esse carro, mas ainda está em tempo de corrigir. Eu diria que os únicos concorrentes desse carro hoje em termos de dirigibilidade e desempenho são o T-Cross Highline com motor turbo de 150 cavalos e o Honda Civic e o Honda HR-V Touring. Só que com detalhe, esses dois custam, dependendo dos opcionais, dos equipamentos, bem mais de 120 mil reais. A Peugeot estava com um preço promocional no 2008 THP Grife abaixo dos 100 mil. Então, quando você vai medir o custo-benefício, tudo bem, o 2008 não tem algumas coisas que esses outros carros têm. É começar pela modernidade deles, talvez.
mas por mais de 20 mil reais a menos no preço e com esse conjunto mecânico, eu digo com certeza que é um carro que vale muito a pena, tá? E reveja seus conceitos, vira essa página de que carro francês é isso, carro francês é aquilo. Eu digo sem medo de errar que Peugeot e Citroën hoje no Brasil estão no nível dos melhores carros que você já pensou em comprar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like aí, acompanhe o canal, ative os avisos aí para você receber as mensagens quando tiver vídeo novo. E agora vamos acelerar um pouquinho o 2008 THP.